Deus abençoe a todos vocês. Eu estava me lembrando daquela parte da história sobre o filho pródigo, quando ele foi ali para outra cidade, que deixou seu pai junto com seu irmão, e todos conhecem a história dele, né? Quando ele diz: Senhor, Pai, dá a minha parte que me cabe na herança. E o pai lhe cede, lhe entrega a parte que cabe na herança, como o próprio filho falou, né? E ele foi para uma cidade longínqua, foi para longe, e lá ele achava que ia ter um propósito, que ia trabalhar, que ia gerar dinheiro, que ia conseguir obter resultados positivos. Mas na realidade, quando o filho pródigo se afasta, ele se esquece de todo os planos que ele tinha, se esquece do que ele ia fazer com aquele dinheiro. Pelo contrário, a atitude que ele tem com a parte que ele pegou na herança foi uma atitude irresponsável. Ele começou a gastar nas bebidas, nas festas da noite, com festas constantes com os amigos entre aspas, né? Porque tem muitas pessoas que têm essas qualidades de amigos, que só está do seu lado quando você tem alguma coisa para oferecer. E isso muitas pessoas têm ao seu lado. Muitos amigos, entre aspas, só por puro interesse, querendo algo em troca. E infelizmente tem muitos. E voltando à história do filho pródigo, ele ali gastando, né, com festas e mais festas, muitos amigos ao redor dele. Ele começa a participar provavelmente de passeios, e os amigos do lado batendo a mão nas suas costas, dizendo: estou aqui contigo para no que precisar. E sempre ali uma lotação de pessoas dizendo ser amigo dele, ao ponto de chegar um tempo de aquela cidade vir a passar por necessidade grande, né? Que todos perderam o seu dinheiro. Enfim, vamos voltar para o filho pródigo mais uma vez. Ele chegou ao ponto de ficar sem nada. Ele ficou simplesmente sem nada, zero. Aí o que foi que aconteceu? Os amigos que batiam nas suas costas dizendo que era amigo dele, todos os abandonaram. Na hora que ele procurava algum deles, nenhum abriu a porta para poder estender as mãos e ajudar. E assim acontece com muitos. Assim acontece com você, comigo. Você só vale por aquilo que você tem. Você só tem valor por aquilo que você tem, não pelo que você é. Infelizmente, as pessoas, não vou dizer todos, porque existem pessoas que realmente lhe valorizam, que tem zelo pela sua pessoa, independente que você tenha condição financeira ou que não tenha. Mas as pessoas zelam por você, zelam pela amizade. E assim foi o caso daquele filho pródigo. Na realidade não ficou ninguém, não teve ninguém que estendesse as mãos para ajudar ele. E ao ponto de ele se deparar num chiqueiro de porcos. Se deparar a desejar se alimentar do resto de comida que era levado para os porcos. Quantas pessoas não passam por isso? Quantas pessoas não passam por este momento? Estão junto dos seus pais, está junto, vamos falar do Pai Celestial. Está junto do Pai Celestial, ele tem tudo para viver uma vida boa, mas ele decide andar com suas próprias forças, que é a parte que cabe na herança. Para começo, parte que cabe na herança, a parte que cabe na herança não é quando perde os pais. Pelo que eu saiba, a herança é quando os pais falecem, aí o filho toma de conta daquilo que o pai criou, né? Conseguiu fazer um patrimônio. E o que acontece com o filho pródigo? Então ele faz como que viesse abandonar o seu pai, como se o pai dele deixasse de existir. É isso que acontece. E muitas vezes nós rejeitamos o nosso Pai Celestial, achando que nós não precisamos dele, achando que nós podemos andar com a nossa própria força sem precisar de ninguém ao nosso lado. Assim foi a atitude daquele filho pródigo. Só que quando ele estava lá no chiqueiro de porcos, ele começa a lembrar dos empregados da casa do pai dele. Ele começa a lembrar dos empregados e imaginar: olha, estou passando por este momento difícil,
Os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu. Estão passando bem. E ali ele começa a planejar de como pedir perdão ao seu pai. Só que tem uma vantagem desse filho pródigo. Ele tem uma atitude, ele se arrepende. Ele se arrepende e começa a planejar voltar para o seu lar. Ele não pensa em voltar para a sua casa como antes. Ele não pensa em voltar para a sua casa como um filho. Mas ele começa a ensaiar umas palavras para poder voltar para a sua casa, nem que fosse tratado como empregado. E quando ele volta, é a parte mais linda que eu acho do texto. Quando ele volta, ele nem chega na casa. O pai já está lá e corre de encontro ao filho dele. Ele corre e abraça o filho dele e dá aquele abraço aconchegante, sem ligar se ele estava com cheiro de porcos, de chiqueiro. Ele abraça, ele ama o seu filho. Isso mostra que o pai, ele estava esperando seu filho. Com certeza todo dia ele ia no alpendre olhar para ver se seu filho estava voltando. Assim é o Senhor comigo e contigo. Quando nós se afastamos da presença dele, ele não impede de nós sairmos. Ele não impede de nós trilhar em outros caminhos. Mas acredito que o coração do pai fica naquela expectativa de nós voltarmos. E ele fica sempre olhando para ver se eu e você estamos voltando. Sabia que o Senhor está sempre na expectativa de você voltar? Quando aquele filho pródigo volta, aí de longe o pai avista ele, ele corre e abraça. E o filho começa a querer falar aquelas palavras que ele ensaiou e diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Que eu venha ser tratado igual um empregado teu. Mas o Senhor, o pai dele, não deixa ele falar. Pelo contrário, ele diz: não. Ei, traga um anel, coloca no dedo do meu filho. Traga umas vestes limpas e coloque também e calçado para os seus pés. E vamos fazer uma festa grande, matar um boi cevado para fazer uma festa grande, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor quer realizar uma festa grande. O Senhor já tem uma festa preparada para ti. Basta você tomar uma postura e se arrepender de todos os teus pecados que têm afastado você da presença de Deus. O Senhor, Ele sempre está conosco. O Senhor, Ele está de braços abertos nos esperando. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós é que se afastamos da presença de Deus. Mas não é tarde. Ele está na expectativa de você voltar. Ele está esperando você voltar. E quando você voltar, Ele está com uma festa preparada para realizar com o teu retorno. A maior alegria que nós podemos levar ao coração do nosso Pai Celestial é quando nós nos voltamos verdadeiramente para Ele. O Senhor, Ele não se prende a bens materiais. Ele não se prende a essas coisas que são passageiras. Sabe o que é que Ele se importa? É contigo. E Ele te ama. E Ele te chama. E Ele está de braços abertos esperando pelo teu retorno. Volte-se para os braços do Pai. E eu creio, e eu tenho certeza que Ele tem uma festa preparada para realizar no teu retorno. Então se volte para o Pai Celestial. Volte. Não deixe o orgulho tomar de conta do teu coração. Porque o melhor lugar que tem para mim e você é estar no centro da vontade de Deus. Amém? A paz do Senhor para você, em nome de Jesus Cristo.